Finalmente conseguimos um tempo para falar sobre My Hero Academia. Depois do primeiro episódio da quinta temporada, que só foi um episódio para apresentar os personagens de novo, e depois do segundo episódio que a gente teve aquele foco extremo em relação ao Endeavor e aquelas pequenas conversas entre o Dabi e o Rox, finalmente temos o protagonista de volta ao foco. Sejam bem-vindos à análise do episódio 3 de My Hero Academia. Bom, a gente viu o Deku conversando com o primeiro usuário do One for All, a gente viu ele acessando as memórias do primeiro usuário e também a gente viu aquela conversa entre o primeiro usuário e o próprio All for One. A gente viu o Deku ficar todo nervoso em relação àquela coisa, então depois daquilo ele foi conversar com o All Might e eles começaram a bater um papo sobre aquela parada de acessar as memórias e de ver vestígios dos antigos usuários do One for All, até que o Deku fala que ele conversou com o primeiro. Isso deixa o All Might um tanto quanto encucado, pois, segundo ele, nunca tinha acontecido, então Deku teria sido o primeiro. Logo depois disso, o All Might lamenta por não ter as respostas para o que o Deku estava querendo, mas mesmo assim ele diz que vão descobrir juntos. E o Deku ainda comenta que o primeiro usuário do One for All tinha dito que ele estava preso nos 20% ainda e que ele ainda tinha que evoluir mais. Ainda tem um flashback com a mestra do All Might falando sobre essa parada dos vestígios, e ela ainda comenta que mesmo que ela morresse, um dia ela ia encontrar o All Might pelo One for All. Logo depois dessa conversa, o All Might disse que eles precisavam ir, pois o treino do Deku já estava perto de começar. Então eles topam com o professor Aizawa no meio do caminho e também com o Shinso, aquele personagem que o Deku enfrentou lá no Festival Esportivo da segunda temporada. Ele tá de volta aqui pra história. Não acho ele um personagem interessante o suficiente para poder retornar, mas tudo bem. Logo depois eles vão pro local e a gente vê alguns dos novos uniformes dos personagens, como por exemplo as mudanças que o Bakugou fez no uniforme dele e alguns outros personagens também. E também a gente vê a turma 1B. A gente sabe que tem aquela parada da rivalidade da 1A e da 1B. E basicamente também a gente vê aquele Monoma, aquele personagem chato pra caralho, que só enche o saco da 1A, mas enfim, né? Fazer o que? Ele tem que aparecer. Basicamente esse exercício vai ser uma espécie de caça-caça entre heróis e vilões. E o Shinso, ele dá um puta discurso de como que ele tá ali pra fazer as coisas e que ele não tá interessado em fazer amizades e não sei o que, blá blá blá. E ainda faz uma piada dizendo que ele parecia o Todoroki no início. E o Todoroki fica naquela pose de, oxe, é mesmo, é? Lembrando aqui que o Midori, ele fica se questionando enquanto o Shinso tava lá se apresentando, porque como na luta deles lá no Festival Esportivo foi a primeira vez que o Deku viu os vestígios, as memórias, as imagens dos antecessores, ele começa a se questionar se ele não teve aquele gatilho em relação à individualidade do Shinso. Isso é muito interessante. E também o Shinso, ele vai fazer parte tanto do time da 1A quanto do time da 1B. Então basicamente ele vai transitar entre os dois times que ele cair. A gente vê o sorteio dos times depois. E ele cai no time do Kaminari, do Kirishima e, se eu não me engano, da Tsuyu e do Koda. Se eu não me engano, era esse o time. E eles enfrentam alguns personagens que era da 1B, ainda mais aquela garota que tinha enfrentado o Kaminari no Festival Esportivo. E a gente vê uma nova variação aqui da habilidade do Shinso. Ele estava usando um aparelho que está aparecendo o nome aí na tela porque eu esqueci. E basicamente ele está controlando a individualidade dele melhor, já que agora ele decidiu que quer se tornar um herói. E basicamente o episódio ele acaba por aí. Então basicamente foi isso, galera. Tivemos aqui uma análise bem curta, mas a gente ainda tá tentando se adaptar a trazer My Hero aqui pro canal. Realmente não teve tanta coisa interessante, a não ser realmente aquela conversa do All Might e do Deku, que com certeza vai vir a calhar bastante no enredo futuramente. E também tivemos esse confronto aí da 1A e da 1B, porém é aquela coisa simples de episódio, não precisa dar tanto foco nisso, pelo menos eu acho, né, por enquanto. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero vocês aqui nos próximos vídeos de My Hero Academia, nos vídeos de One Piece também. Então é isso aí, valeu e falou!